E é interessante falar sobre fé, e eu quero começar a falar sobre dois tipos de fé. A fé natural, que é a fé com a qual todos nós nascemos. Essa fé que alguns colocam de maneira errada em algumas coisas. Existem pessoas que têm fé num partido político. Existem pessoas que têm fé num candidato. Existem pessoas que têm fé num time de futebol, numa cor, numa corrente religiosa. O mais interessante de tudo é o que o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio estabelecer uma religião. Jesus veio restabelecer uma relação entre o homem que estava perdido, que havia se perdido, e Deus. Por esse motivo, você vê o Senhor Jesus com o seu poder respondendo à fé não apenas de judeus, não apenas dos filhos de Israel, mas você vê Jesus respondendo à fé de todo aquele que a pratica. E é interessante notar que existe um tamanho de fé. Agora, o nosso Deus é tão democrático que ele não se preocupa se a fé é grande ou se a fé é pequena. Ele apenas age sobre a fé de cada um. E é interessante notar também que a palavra fé no latim, como a nossa missionária falou, ela guarda muita relação com a palavra shalom, paz, algo completo, terminado. Antes daquilo estar na minha vida ou nas minhas mãos, ou eu receber aquela vitória, eu tenho a certeza de que aquilo já é meu, eu já recebi, eu sou o que sou. Ou seja, Jesus, Deus, o Espírito Santo, falando numa perspectiva trinitariana, ele é aquilo que você precisa que ele seja. A nossa irmã também, quando venceu a toxoplasmose, da mesma maneira, Jesus sempre vai ser aquilo que nós precisamos que ele seja. Ou seja, em diversos casos bíblicos, a gente vê Jesus falando uma coisa que me marca. E ele diz o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Não é a fé de um pastor, não é a fé de uma igreja, não é a fé de uma denominação, não é a fé de ninguém, é a fé pessoal. É por isso que em Hebreus 11, quando nós vemos a definição e as definições de fé, e eu chamo esse capítulo, carinhosamente, você pode concordar ou discordar, de o capítulo da fé, porque ele em todo o seu percurso ele fala sobre fé. O que eu quero falar para você que está aí do outro lado é que Jesus está disponível para você agora. A fé que você tem vai gerar o milagre que você precisa. Pouco importa se a sua fé é grande, pouco importa se a sua fé é pequena, pouco importa se você está a ponto de abrir mão de tudo, pouco importa se você está passando pelo pior momento da sua vida, pouco importa se você está sendo ameaçado, pouco importa se o seu marido ou a sua esposa disseram que vão embora quando você voltar do culto amanhã ou quando você for fazer alguma coisa para a glória de Deus. O Senhor Jesus está disponível aí agora, onde você está, para ser e fazer aquilo que você precisa que ele faça.